Olá pessoal, já aconteceu uma vez que vocês tiveram uma inspiração, falou, queria muito ter um upgrade no meu trabalho, נתחיל עוד פעם, שלוש, שתיים, אחת. Olá pessoal, uma pergunta, certeza que já aconteceu várias vezes na sua vida que você teve uma inspiração e pensou, não, realmente eu preciso emagrecer, mas esse mês está difícil, talvez mês que vem. Eu preciso muito dar esse passo, crescer, começar a cumprir Shabbat direitinho agora, mas hoje em dia que eu moro longe da sinagoga é difícil, mas quem sabe um dia que eu morar perto eu consigo. E assim, vários passos que a gente quer dar, tanto no lado profissional, espiritual e pessoal. A gente tem boa vontade, a gente realmente quer dar esse passo, aí vem o porém, em hebraico é aval, e aí tudo trava, tudo complica, muita coisa que a gente poderia já ter feito na nossa vida acaba ficando para trás e a gente acaba nunca fazendo. A gente falou, no mês que vem, ano que vem, e já se passaram alguns anos e ainda nada. O que a gente pode fazer para isso? Presta atenção. Está escrito que em Rosh Hashanah, cada pessoa é julgada separadamente. Ovrim lefanav ki bnei maron. Significa que cada um passa perante Deus, ele olha e analisa aquela pessoa por si só, uma análise específica de tudo que a pessoa fez durante o ano, de quem ela é, dos seus desejos e ambições futuras, o que ela almeja fazer. E tem três explicações do que significa esse um por um, que é chamado na Gemara de Bnei Maron. Uma explicação falam que é que nem quando tem umas ovelhas que elas estão pastando, elas estão fechadas num cerco, o pastor ele abriu uma portinha pequenininha que passa uma ovelha atrás da outra, assim eles faziam uma mitzvah da Torá, que a 10ª ovelha era oferecido um korban no templo, no Beit HaMikdash, era chamado Maser Behemah, o dízimo do animal. Então, para saber quem era o 10º, passava a sair um por um. Então, esse é um exemplo que a Gemara deu, que um por um passa na frente de Hashem. Um segundo exemplo é o rei Davi na hora da guerra. Cada soldado que ia para a guerra vinha, ele dava uma bênção para ele, e assim um soldado saía para a guerra, então vinha um por um. E o terceiro exemplo que traz no Talmud é quando tem uma ponte muito estreita, um vale, assim, um lugar muito, muito estreito, que só passa uma pessoa lá, tem um abismo de cada lado, não tem um espaço para duas pessoas caminharem nesse lugar tão estreito. Então a pergunta é, por que precisa de três exemplos? Já entendi, é um por um, não é dois ao mesmo tempo, nem três, é um, depois vai o outro. Por que tem que ter um exemplo de uma ovelha saindo uma depois da outra, ou cada soldado vindo receber a bênção do rei um atrás do outro, ou uma estrada estreita que só cabe uma pessoa só? Então a resposta é o seguinte, está escrito que em Rosh Hashanah, quanto mais cedo a pessoa é julgada, dia do julgamento no qual Deus decide todo o teu orçamento para o ano que vem, tudo o que vai acontecer em relação a pessoal, nação, guerras, não guerras, questões pessoais de saúde, etc. É um dia muito, muito decisivo. No dia de Rosh Hashanah, a cabeça do ano tudo é decidido nesse dia. Agora a pergunta é a seguinte, quanto mais cedo a gente é julgado no dia de Rosh Hashanah, está escrito na Gemara que o julgamento é mais favorável. É como se fosse um exemplo de um juiz que ele está tendo vários julgamentos um atrás do outro, e quanto mais ele ouve crimes e pecados e coisas assim, a paciência como se fosse do juiz, ela vai diminuindo. Obviamente que a Hashem não tem uma paciência que aumenta e diminui, mas tem méritos, ou seja, quem é julgado primeiro é julgado numa midata chesed, uma misericórdia maior, e como se fosse quem vem no julgamento mais tarde, vai ter um julgamento um pouco mais rígido. E a pergunta é, como que eu faço para ser julgado antes? Então, aqui esses três exemplos que o Talmud ele traz, pessoal, na verdade é uma resposta de como fazer para ser o primeiro ou dos primeiros a serem julgados. No caso das ovelhas, em geral, qual que é a ovelha que vai sair primeiro pela portinha? A ovelha mais forte, que empurrar a outra vai querer sair para o pasto que está livre e tal, né? A ovelha quer liberdade, quer sair daquele lugar fechado que ela estava. Então as mais fortes vão ser as primeiras que vão sair. Então nesse caso é um símbolo que uma pessoa que ela é forte espiritualmente, um grande tzadik, uma pessoa muito elevada, ela vai merecer ser julgada antes e vai ter um julgamento mais favorável. E no caso dos soldados do rei Davi,
Lá pode ser que o critério do rei eram os soldados mais importantes, os comandantes. Então, de novo, também talvez pessoas que vêm de famílias importantes têm méritos da família ou algum tipo de contato especial com o rei, eram os primeiros. Porém, pessoal, no terceiro exemplo, que é aquela ponte estreita que tinha uma pessoa só podia passar por vez, nesse caso, quem que era o primeiro a atravessar essa ponte? Era exatamente a pessoa que chegou lá primeiro. Quem chegou lá mais cedo foi o primeiro, né? Quando você chega cedo, você atravessa lá, e quem foi chegando atrasado ficou na fila e ficou para depois. Então aqui tem uma grande dica para a gente ter um julgamento favorável em um ano bom, repleto de brachot e conquistas. Para isso, a gente tem que ser aquele tipo de pessoa que chega cedo, que não deixa tudo para a última hora, que não posterga as coisas, que a Hashem ele quer ver. Você fala que você quer mudar para o ano que vem, que você tem bons desejos, que você vai ser uma pessoa mais esforçada, vai acordar cedo para a reza, que você não vai esquecer de fazer as brachot, que você vai se empenhar mais no estudo de Torá, vai falar menos mal dos outros e tal. Maravilha! A gente, no dia de Rosh Hashanah, Yom Kippur, está com o coração aberto e está com um monte de boas intenções. Porém, Deus ele vê, quando você tem essas ideias de mudança e tal, se é aquele primeiro que já na hora que você toma uma ideia, já planeja como que eu vou colocar isso na prática, não posterga, tá bom, vou melhorar nesse ponto, semana que vem eu começo, mês que vem, ano que vem, e aí tudo fica uma coisa enrolada e no final não sai do lugar. Porém, se eu for uma pessoa que for lá e chegar primeiro, eu já tomei uma decisão agora já estou fazendo essa mudança, eu não vou deixar para a última hora, aí sim, isso é um exemplo que, não só um exemplo, uma garantia que o que eu estou falando não é só da boca para fora, o meu pensamento de mudança não é só uma empolgação momentânea e passageira, e sim algo real que vai ser colocado na prática, que Deus vai sentir firmeza que realmente esse ano vai ser diferente, por conta disso decretar coisas boas para mim. Portanto, olha que interessante, a palavra aval em hebraico, que é porém, né, que a gente começa tudo muito bem, eu vou esse ano estudar muito mais Torá. Aval, porém, aí, furou o balão. A palavra aval em hebraico são as mesmas letras da palavra avel. Escutei uma vez o Rafanger que ele explicou que avel é uma pessoa que está em luto. Quando você está em luto por algo, em geral luto quando algum parente faleceu, uma pessoa que morreu, então você fica de luto que essa pessoa não vai estar mais com você no mundo, você perdeu ela para sempre. Só no mundo vindouro, mas nesse mundo você não verá mais essa pessoa. Então, quando a gente fica de luto por algo, alguma oportunidade, algo que a gente perdeu para sempre, saibam que cada vez que a gente posterga algo, aquela semana que ficou sem o teu estudo de Torá, sem a tua reza, sem o teu chesed, sem a tua caridade, essa semana, pessoal, não volta nunca mais. Mas semana que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer, tá bom, no ano que vem você fez, mas no ano anterior ficou em falta, ficou uma lacuna, isso nunca vai ser preenchido. Então, o aval, que é o porém, quando você dá desculpas e posterga todas as coisas para depois, na verdade isso gera um aveluto, um luto, e uma tristeza pelo tempo desperdiçado, pelas oportunidades que a Hashem me deu e eu desperdicei. Por isso, pessoal, esse ano que vem, sem desculpas, é um ano que a gente está precisando de muita misericórdia, a guerra continua, teve uma intensificação da guerra agora, a gente pede para Hashem proteger todos os habitantes aqui de Eretz Israel, para não ter nenhuma pessoa afetada por nenhum míssil, por nenhum atentado terrorista, que os reféns possam voltar logo para suas casas, sãos e salvos, termine logo essa guerra e que todos os terroristas, né, sejam desarmados e banidos do Bezat Hashem, e que em breve a gente tenha uma redenção plena, Geulah Shleimah, um ano com só bons decretos, um ano bom e doce para todos. E lembrem dessa dica que a gente deu hoje, se a gente quer um ano bom, quer ser julgado favoravelmente dos primeiros, vamos ser os primeiros a fazer as mudanças e não postergar, e Bezat Hashem a gente vai comemorar só vitórias e boas conquistas. Tudo de bom, Shana Tová, Ktivá B'Chatema Tová, e até a próxima.